Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Naum Souza Lima, da Assembleia de Deus Missão Europa Brasil, e dentro de instante temos uma palavra para o teu coração. Deus irá alcançar você através desta palavra e Jesus irá renovar a sua vida espiritual. Jesus, amém? Glória a Deus, a presença de Deus é real aqui nesta noite, neste lugar. Aleluia. Bom podermos adorar o Senhor. Queridos, aproveitando os irmãos de pé, abra comigo a vossa Bíblia em Salmos, número 134. Bendito é o nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida da igreja, pastor Emanuel, nosso pastor presidente, pastor Naum, pastor Osmar, assim como todos os amados irmãos aqui presentes. Glória a Jesus. Salmos de número 134, somente 3 versos da palavra de Deus. Glória a Jesus, que diz assim a palavra do Senhor. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e fez a terra, te abençoe desde Sião. Amém? Sente adorando ao Senhor. Amados, nessa noite é com alegria no meu coração que venho a esta igreja expressar minha gratidão a Deus. Eu achei que eu ia só ouvir pregadores ali, o diácono Tiago deu uma palavra abençoada direto do trono de Deus, assim como os demais que aqui passaram. Mas o Senhor tem uma forma especial, específica e diferente de usar cada um debaixo do céu, em cima da terra. E aqui eu vejo o salmista elevando a sua gratidão ao Senhor, a exortar também aqueles que se dizem servos de Deus a levarem a sua gratidão quando assistem na casa do Senhor. Assistem o que, irmãos? Assistem a Deus de tantas as coisas que nós nos contemplamos diante das adversidades que às vezes nos cercam, diante das lutas do dia a dia. Nós temos o povo de Deus, os servos do Senhor, temos desfrutado destas maravilhas cotidianamente. Então, quando nos reunimos na igreja, na casa do Senhor, certamente é para contar um testemunho de vitória, um testemunho de vida. Qual é o maior testemunho na vida do crente? É quando ele tem a oportunidade de entrar pela porta, ser rebanho de Cristo agora, entrar para o aprisco do Senhor, receber a guarda, a proteção do céu sobre a nossa vida, poder nos deleitar na presença de Deus, dobrar os nossos joelhos, elevar o nosso pensamento ao trono da glória, e de lá poder receber o renovo espiritual, de lá poder receber a igreja do Senhor, a resposta do céu. Não tem nada mais gratificante, não tem preço que pague esta gratidão que temos no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Como servos de Deus, agora nós esperamos já o nosso sumo pastor se manifestar para nos levar à eternidade, ao céu de glória. Esta terra não teremos dias melhores, porque ela é composta de aflição. Aflição vem para a vida,
daqueles que têm promessa. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ter bom ânimo para vencer a luta, porque nós estamos numa reta final, estamos esperando o nosso eterno Salvador. Qualquer momento ouviremos o soar da trombeta e assim chegaremos ao destino final da igreja. Porquanto aqui na terra nós andamos marchando rumo a Sião, andamos rumo à eternidade, todo tempo arraigados de toda a palavra, arraigados de toda a bondade de Deus que tem para conosco. Grande tem sido as bênçãos da igreja do Senhor, a eleita do Cordeiro tem recebido o céu. Ouvimos aqui nesta noite um grande livramento que recebemos da parte de Deus. Muitos outros já aconteceram, mas é esse nessa noite que viemos a público testemunhar que o Senhor ainda dá livramento para os céus. É Ele que está na tua casa, é Ele que está no teu negócio, é Ele que está te protegendo. A palavra de Deus diz que Ele acampa anjo aos arredores daqueles que o amam e o temem. Em todo tempo a igreja do Senhor é guardada debaixo da proteção do céu, debaixo da autoridade do nome de Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele quem dá o crescimento espiritual para que todo tempo saia um louvor, saia um testemunho agradável ao Senhor que fez o céu e fez a terra. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Aquele que se dispõe a viver o sobrenatural de Deus na terra. Prepare-se para ver coisas grandes acontecerem. Eu deixo essa palavra profética para a tua vida. Ouvimos nessa noite que a tua vida não vai à falência, que o teu ministério vai andar de vento em popa. Ouvimos nessa noite que a tua família vai bem, porque tu estás guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Há um destino para aqueles que servem ao Senhor. Tudo te anda bem, porque Deus está no controle da tua vida. A tua salvação, ela anda ao destino certo, porque o Senhor te guia pelas veredas da justiça. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos bem-aventurados, porque quando nos reunimos para falar da bondade de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, Ele ainda trabalha no nosso meio. Nós ainda temos a essência, nós ainda temos a sensibilidade da presença de Deus. O mundo lá fora não pode contemplar esta dádiva de Deus, porque não tem a salvação eterna, não tem o Espírito Consolador. Mas eu tenho recebido no meu ser, na minha alma, assim como vós também, porque somos servos, nos tiramos para ir à casa de Deus, para assim adorar, para assim assistir
nos dando ânimo. Nós estamos numa empreitada, irmãos, final da igreja aqui. Os dias são maus, as coisas estão apertando cada vez mais. Muita gente está estranhando a maneira que o mundo está se autoconduzindo, mas isso é bíblico, é para que se cumpra o Evangelho. Agora aquele que já recebeu de Deus a confirmação do teu nome a rolar no livro da vida, não deixa que Satanás bagunce não, porque depois dá trabalho para arrumar, mas permaneça andando na direção do céu, permaneça sendo sal, permaneça sendo luz, permaneça deixando o brilho do Espírito Santo florescer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, aonde tu irás. Prega que Jesus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Que Deus aqui nos abençoe. Eu sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingia, mas mesmo assim me escolheu.